Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas são para vocês, né? Eu sou Daisuke, meu nome é Daisuke Onuki, eu sou professor de Relações Internacionais da Universidade de Tokai, né? Na verdade, eu sou formado como o pedagogo, mais especificamente na área de sexualidade, né? Na minha juventude, eu falo português porque na minha juventude eu fui ao Brasil e trabalhei como voluntário em uma favela chamada Monte Azul, né? Entre meus anos de 27 até 32, nos anos no final de década de 80, no início da década de 90. Na época, a questão para mim, né, como educador de sexualidade, era a questão de AIDS. O Brasil estava sofrendo, igual agora, na verdade, né, porque o Brasil é o número dois da epidemia de corona no momento. E na época, na década de 80, 90, o Brasil também era número 2, ficava no segundo lugar mundial da questão de pacientes de HIV e AIDS, né? E o Brasil estava em pânico, muito apavorado na questão de AIDS. E eu, trabalhando como voluntário na favela, então eu comecei a fazer as campanhas em várias favelas através da rede de creches, né? Porque eu era voluntário em creches cuidando de criancinhas. E eu aproveitei meus contatos com a rede de creche. Fomos visitar várias favelas, dando palestras sobre AIDS. Isso foi o início da minha carreira, né? Depois eu voltei para o Japão, trabalhei com a Fundação de AIDS, com a comunidade brasileira aqui no Japão, divulgando a questão a informação sobre a AIDS, HIV, formando rede de gente HIV positiva aqui no Japão, né? Trazendo gente do Brasil para dar palestra e tal. Então, eu comecei a me relacionar com a comunidade, com o Brasil e com a comunidade brasileira através da questão de AIDS. Depois, novamente, eu voltei para o Brasil num outro projeto grande, dessa vez, chamado a humanização do parto, né? Trabalhamos com o Ministério de Saúde na época, com o ministro José Serra, e para introduzir a ideia de parteira profissional, enfermeira obstétrica, hoje é chamada no Brasil, né? Na tentativa de baixar a taxa de cesárea no Brasil, através de essa ideia de parto normal, parto humanizado, se chama, né, hoje no Brasil, junto com essa nova profissão de parteiras profissionais, enfermeiras obstétricas. Depois de 12 anos trabalhando no Brasil, mais alguns anos com as comunidades brasileiras aqui no Japão, eu comecei a trabalhar aqui na faculdade, Universidade de Tokai, para dar aulas sobre sexualidade, sobre a questão de desenvolvimento social humano para jovens japoneses, né? E assim que eu comecei a trabalhar na faculdade, na Tokai, logo o governo do Brasil entrou em contato comigo, né? Perguntando se a gente não podia ajudar o governo brasileiro e o Banco do Brasil na época, que levava a questão de educação das crianças brasileiras aqui no Japão muito sério, né? Querendo tentar melhorar a situação dessas crianças, né? Porque na época morava aqui no Japão 300 mil brasileiros. É muita gente, né? Que na época era uma comunidade bem assim forte em representação entre estrangeiros no Japão. Só que como o Japão não tem ainda a política de integração dos estrangeiros
oferta de educação mais específica para crianças estrangeiras. Então, as crianças brasileiras sofriam muito, né? Não entendia o sistema de educação do Japão e muitas crianças frequentavam escolas chamadas brasileiras, escolas brasileiras aqui no Japão, né? E essas escolas brasileiras eram totalmente excluídas do sistema formal de educação e não recebia nenhuma ajuda financeira do governo, nem orientação, nem nada, né? Nem exigência existia, né? Nem existe ainda. Então, as pessoas da comunidade brasileira ficavam muito preocupadas e entrava em contato com o governo do Brasil. Na época era o presidente Lula que veio para o Japão e conversou com a comunidade e surgiu essa possibilidade de fazer o projeto de melhoria da educação das crianças brasileiras aqui no Japão. E a gente, junto com o governo brasileiro, pensamos, né, qual seria a melhor forma de ajudar essas crianças, e a gente chegou à conclusão de que tem que formar professores. Uma resposta muito óbvia, né? Porque essas escolas têm que ter boa qualidade e tem que ter professores formados. Só que os professores que trabalhavam nessas escolas não eram formados, né, como professores. Eles vieram para o Japão para trabalhar como dekasegi chamada, né, em fábricas e na verdade não era preparada para ser professores. Mas se atuava nas escolas porque descobriram que era essa que era a missão da vida deles. Então, só que sem qualificação, sem formação, sem muita experiência também, né? Então, a gente resolveu oferecer o curso de formação de pedagogia junto com uma universidade do Brasil chamada a Universidade Federal do Mato Grosso. E Mato Grosso, assim, talvez vocês saibam, uma universidade muito pioneira na questão de educação online, né? Mas principalmente na formação de professores. Aquele estado enorme, né? Precisando de formar professores a partir como se chama? A Lei Básica de Educação do Brasil. O estado era obrigado a formar professores no interior. Só que como você forma professores no interior, né? Você sabe muito bem. E então chegaram com essa conclusão de que a educação à distância é o jeito, né? E o governo até investiu nessa universidade para melhorar esse curso online de pedagogia. Então Mato Grosso tinha bastante experiência na área. E eles iam oferecer o curso online lá do Brasil, né? Só que precisavam de gente aqui no Japão para ajudar. Por quê? Porque, óbvio, né? A gente tem que ter gente para cuidar de parte logística, mas também, muito mais importante, a questão de oferta de como se chama? Aulas presenciais, né? Aulas presenciais. Então, minha universidade concordou, topou e resolvemos a fazer o projeto durante 5 anos de oferta de um curso online com aulas presenciais em várias cidades do Japão, né? Nós cuidando das aulas presenciais e a Universidade Federal do Mato Grosso oferecendo curso online. E daí eu vou entrar no assunto de hoje, porque o assunto de hoje é a questão de empatia. Eu quero discutir hoje com vocês, né? Pensar junto com vocês a questão de empatia. Empatia muito nesse tempo virtual, né? Nesse tempo de corona, vamos dizer, né? E a gente está entrando numa fase da história, de repente, né? Todo mundo tem que oferecer o curso online, né?
meus colegas daqui do Japão, todos estão dando curso online, de repente, né? E a questão de distanciamento social. Todo mundo não está podendo se encontrar para estabelecer, construir a empatia, mas tá acontecendo várias conferências virtuais online, Zoom está de repente num auge, e todo mundo está entrando em contato via online, através de internet. E nessa época que a gente vive, a gente vai viver durante muito tempo, como vai ser a questão de empatia? Então, isso seria o assunto de hoje. E naquela época, no curso de formação de pedagogia, de professores, junto com a Universidade Federal de Mato Grosso, isso já era um assunto muito importante para nós. Porque na época já Maria Lúcia, né, a reitora da época, ela sempre falava para nós, a Universidade Federal do Mato Grosso tem muita experiência no curso online e nós não temos nada, não tínhamos nada. E ela sempre explicava para a gente que, justo por ser curso online, que temos que investir muito nas aulas presenciais para construir relações de empatia entre os docentes e os alunos e entre alunos mesmo, né? Então, eu levei muito sério essa proposta e então investimos muito. A gente até conseguiu recurso de empresas, uma empresa japonesa para melhorar a qualidade assim da oferta de cursos, das aulas presenciais em várias cidades do Japão, e eu diria que a gente conseguiu uma boa turma, construir uma boa relação da turma entre eles e entre eles nós, os docentes, né? As aulas presenciais, a gente nunca pensou em dar aulas assim, palestras, só alunos ouvindo o que os professores falavam. Não, a gente construiu várias oficinas, a gente ofereceu várias oficinas, convidando todo mundo a contribuir, expressar sua opinião, suas experiências, para fazer as nossas aulas presenciais bastante gostosas, né? Eu tenho essa experiência. E a professora Maria Lúcia disse no final do curso, porque a gente tinha 300 alunos e 205 se formaram. Essa taxa para um curso online até internacional, né? Os professores dando aula lá do Brasil, e os alunos aqui de longe, essa taxa de conclusão é bastante boa. Eu entendo que sim, né? E os professores de lá também tinham recurso, graças a Deus, para poder sempre vir ao Japão para encontrar com os nossos alunos 2 vezes ao ano. E visitava várias cidades sempre e conversavam com os alunos. Então, era uma turma bem assim, a gente conseguiu formar uma turma bem unida, muito solidária de um ao outro, né? Isso ajudou, acredito que ajudou muito nessa taxa de conclusão, que era bastante boa. Apesar aquele desastre de terremoto, tsunami, acidente da usina nuclear, o que fez com que a comunidade brasileira fique totalmente apavorada, com bastante gente em pânico voltando para o Brasil, várias escolas brasileiras fechando, né? Apesar daquela dificuldade que passamos, bastante gente conseguiu se formar
E até agora somos amigos. Esses pedagogos formados através desse curso continuam sendo colegas, amigos, que mantêm contato, ajudam um ao outro, porque eles a liderança na área de educação para crianças brasileiras em vários cantos do Japão, né? Então foi um bom investimento na questão de empatia. A empatia é muito interessante, né? Porque o conceito de empatia é muito diferente entre culturas. Então, o estilo de empatia entre brasileiros e o estilo de empatia entre japoneses é totalmente diferente. Só de ver a forma de se complementar. Vocês brasileiros abraçam, beijam, né? Conversam assim de perto, né? E japonês fica até constrangido, né? Desse jeito, né? Brasileiro conversando com a gente tem tendência de começar a andar para trás, porque brasileiro fica muito perto da gente. E nós não, nós mantemos bastante distância, né? Somos o povo de distância social, distanciamento social desde sempre. Talvez por causa disso que a gente não tinha tantos casos de corona até agora, né? Vamos ver. E que nós, por exemplo, a gente, para se complementar, a gente abaixa a cabeça, nem olha no outro, hein? Muito menos tocar no outro, a gente abaixa a cabeça. Em uma serenidade, a gente procura sentir o estado de alma do outro. E isto é a nossa empatia. O nosso estilo de empatia é sentir o outro sem muita invasão, né? Por isso eu digo que nós somos o povo de distanciamento social, físico, né? Mas isso não quer dizer que somos povo frio, né? Somos o povo que até que é muito às vezes eu penso que o povo japonês é muito próximo demais de um ao outro, porque sempre todo mundo está pensando como que eu estou, todo mundo tá prestando atenção em mim. Tem gente que se sente sufocado nisso, hein? Eu tenho visitantes da Alemanha fazer palestra aqui no Japão, e quando eles dão aula, né? Depois da aula a gente sempre sai para jantar e numa mesa de jantar os japoneses prestam atenção total naquela uma pessoa que é palestrante. Então, e nem tá olhando, hein? Nem está olhando, o japonês está comendo. Mas essa professora que veio da Alemanha, ela só faz assim, e todo mundo já sabe que ela está precisando de sal, por exemplo, né? E chega sal. Então ela se sente constrangido, porque nem falou nada, mas se sente que está sempre vigiado, sempre está sendo observado, né? Então isso é o estilo de empatia muito diferente do povo japonês, muito diferente do brasileiro, e que a gente dentro da nossa cultura é isso. A gente aprende desde pequeno o que a gente chama de ler o ar, quer dizer ler fazer a leitura da situação. Sem aquilo que não foi expressado verbalmente, você tem que saber o que está se passando, né? Então, tem estilos diferentes de empatia, o que deve ser respeitado.
E até que é muito gostoso aprender, muito, porque isso é enriquecedor, né? Para mim, foi uma grande experiência ter vivido no Brasil durante 12 anos, fazer amizade com o povo brasileiro e aprender aquele calor humano, aquele abraço gostoso, né? Muitos minutos do dia, né? Se não for horas do dia, vocês investem o tempo na construção de empatia física, né? Com um ao outro, né? E como eu gostei tanto disto, depois de voltar para aqui no Japão, eu sempre senti muita saudade do Brasil, óbvio, né? Mas também muita falta de tato, né? Porque o povo japonês não toca num ao outro, né? E o único lugar que a gente toca num ao outro é aquele trem apertado, né? A gente pega o trem totalmente apertado e todo mundo encostado num outro, mas sem nada de empatia, totalmente contrário. A gente se fecha dentro do trem para não sentir nada, né? E esse é o único momento que a gente toca no outro. Até entre mãe, pai e filho, o abraço é raro. A gente tem uma palavra, nem tem palavra abraço. Se você quiser explicar o que é abraço, tem que dizer que é hug. Significa hug em inglês, né? Hug. Porque não tem palavra japonesa para explicar o que é abraço. Tem o colo, né? Tem a palavra para o colo, dar o colo existe, porque colo é aquilo que você dá para criança pequena, né? E como não tem a palavra para abraço, a gente para de abraçar os filhos quando o filho chega à idade de tipo 9, 10 anos, né? Já está muito pesado demais para levantar, então não tem mais colo. E como não tem abraço, a gente dentro da família nem toca num ao outro. E o que acho é uma tristeza, né? Hoje eu reconheço que isso é uma tristeza. Então, aqui na minha faculdade, até que eu sou conhecido como professor de beijo, porque eu dou aulas para meus alunos de como cumprimentar do jeito brasileiro. Isso é uma palestra, uma aula de relação internacional, multicultural, interculturalidade, né? E eu acho bom, muito importante, que um jovem japonês aprende a tocar no outro socialmente na tentativa de construir uma empatia com aquela pessoa que talvez você nem ia tanto não ia chegar tanto perto, né? Através do contato você de repente sente algo diferente naquela pessoa. Então esse jeito brasileiro de construir a empatia entre um ao outro é algo muito bonito que eu vivo promovendo aqui no Japão. E o contrário eu faço também na Alemanha ou no Brasil. Eu dou aula de cumprimento sereno, né, de reverência, porque isso também é algo que é bonito, que outros povos também podem beneficiar aprendendo, né? Não é só tocando no outro, não é só olhando no outro. A gente pode sentir serena e sentir o interior de uma outra pessoa. Isso é uma arte, eu acho, né? Então, eu faço esse trabalho de vai e vem, né? Entre várias culturas, e tem sido algo bastante popular. Eu faço muito sucesso fazendo isso. Eu sou chamado por vários grupos para falar qualquer coisa, mas sempre porque eles me chamam, porque eles sabem que minha palestra sempre tem esse momento de empatia, né?
Talvez para falar 30 minutos, eu sempre peço para todo mundo fazer a experiência de cumprimento brasileiro, uns 5 minutos, né? Conversa com o outro e tal. E que é bom. E agora, nessa época, essa era de corona, pós-corona, o que vai ser? Como vai ser? Né? Como vai ser? A civilização ocidental, como vai ser? Porque não pode tocar na mão, não pode abraçar, não pode beijar. Ai, deve ser um sofrimento. O Dr. Fauci, né, aquele diretor do Instituto de Controle de Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, ele mesmo fala que agora não pode tocar, não pode apertar a mão. E talvez seja melhor não toque mais, porque tem outras doenças, influenza, sempre. Para ser higiênico, vamos parar de tocar no outro. Vamos parar de apertar de mão. Então, daqui para frente, todo mundo vai ter que aprender uma outra forma de cumprimento, ele disse, né? Será que é isso que vai acontecer? Será que é isso que vai acontecer? Né? Então, eu fico perguntando. Assim, é uma tendência natural de pensar que realmente, assim, vendo o que se passa com a questão de corona, é natural pensar que acabou a civilização de toque, acabou, não vai ter mais esse contato físico com um ao outro, né? E isso é tendência natural de pensar. Mas eu penso diferentemente, porque a história sempre tem nos ensinado algo muito interessante, porque aquilo que a gente pensa que é o que vai acontecer no futuro, por causa disso, por causa daquilo, às vezes acontece da forma totalmente virado, totalmente diferente daquilo que a gente pensávamos. Por exemplo, eu no início eu comecei essa minha fala falando sobre meu trabalho com a questão de AIDS nas favelas, né? E eu trabalhando com as pessoas HIV positivas, indo às favelas. E naquela época, o que a gente aprendeu foi exatamente isso. A história é interessante, a história nos traz uma surpresa. Por quê? É uma conclusão óbvia da época. O que a AIDS ia trazer para a sociedade era o distanciamento de pessoas. Tanto é que na época a discriminação, preconceito era muito forte contra as pessoas HIV positivas e comunidade gay, do modo geral, e prostitutas, as pessoas do grupo de risco eram discriminadas na época, né? E era uma possibilidade pensar no futuro no qual as pessoas gays, através daquele momento, ia ser mais discriminado, não vai ter mais sua vez na sociedade, né? Muitas pessoas pensaram no início assim, né? No início assim, tanto é que muita gente se escondeu mais sua identidade sexual, tal, né? Muita gente sofreu não só por medo de AIDS, mas por medo de ser discriminado, né? Só que viu o que aconteceu na história? O que aconteceu na história é totalmente contrário daquilo que a gente pensou. A sociedade aprendeu a respeitar a comunidade gay. A sociedade aprendeu a ser solidário com as pessoas de grupo de alto risco. E hoje, tanto é que o direito humano das pessoas homossexuais é muito mais respeitado em muitos países, inclusive o Brasil. O casamento gay é permitido,
Quem pensou que isso ia acontecer na época? Então, a história é muito interessante. Tudo que aquilo que a gente vê óbvio, não é óbvio. Muitas das vezes, o contrário total daquele que é óbvio vai acontecer. Então, eu penso, né, a questão de empatia reprimida no momento, isso não significa que realmente a gente perca essa vontade de ser próximo de um ao outro. Eu acho o contrário, existe a possibilidade de que esse momento corona vai fazer a gente mais próximo a um ao outro. Só que ser próximo da forma talvez diferente de antes. Isso, qual forma? Ninguém sabe. Se souber, seria profeta. Mas isso é um assunto que a gente tem que estar pensando, porque a história nos traz surpresa, mas nós que fazemos essa surpresa, né? Não é à toa que acontece. A surpresa é resultado de ação coletiva de toda a humanidade. Naquela época da AIDS, da forma que a sociedade agiu à questão, fez com que a história mude do seu percurso, né? Então, hoje também a gente tem que estar prestando bastante atenção no futuro da empatia, né? A mensagem da corona não é só viver com a máscara daqui para frente. Não. A mensagem da corona é se distanciar de um ao outro. Não, né? Depende de nós. A mensagem que a corona traz para nós depende totalmente de nós, da forma que a gente age, né? Voltando na questão de cursos online, né, que é o tema da conferência de hoje, justo por ser virtual, a empatia tem que ser o assunto. Isso é aquilo que eu aprendi com a Maria Lúcia, né? Justo por ser distante, que tem que ser próximo, né? Eu hoje estou dando todas as minhas aulas online e eu tenho o privilégio de poder fazer isso da forma semi-presencial, porque eu não sou preparado para dar o curso totalmente on demand, né? Então eu me sinto mais fácil fazer minhas aulas de todo dia através de Zoom. E eu peço para meus alunos se expressar mais do que na sala de aula, né? Na sala de aula eles são quase anônimos, né? E mesmo na sala de aula eu peço para todo mundo, por favor, não seja anônimo. Levante a sua cabeça, olhe para mim, expressa a sua opinião verbalmente ou com o rosto, né? Eu peço, mas nas aulas de Zoom isso é mais importante. Se eles não fizerem, todos os rostos estão na minha frente, né? E se eles não mostrassem com seu rosto se está entendendo, ou se não está entendendo, se acha engraçado, eu fico constrangido, né? E para pedir isto a eles, eu mesmo exagero meu jeito de falar. Eu faço assim e peço para eles fazer igual, né? E isso é o que eu pensei bem no início, né? Talvez tenha várias outras coisas que a gente tem que pensar para realmente melhorar
a questão de nossa habilidade de estabelecer a empatia, construir a empatia, relação empática com o outro no modo virtual, porque não só esses cursos, né, com alunos, mas também o mundo vai ser cada vez mais interligado através desses encontros virtuais. E o mundo está construindo essa rede mundial, né? E a gente está cada vez mais podendo sentir parte dessa entidade, como se fala, oneness, que entender que nós somos estamos num barco só, né? Estamos vivendo junto. Essa sensação é algo novo, né? Algo novo. Acho que a Corona até que trouxe essa oportunidade, porque os vírus, para eles não tem fronteira, né? O mundo é um só, né? Através de vírus não tem quem é chinês, quem é africano. Se um africano estiver sofrendo, todo mundo vai continuar sofrendo, né? Porque não vai acabar a epidemia quando tiver alguém sofrendo em algum canto do mundo, como se fosse uma doença no meu corpo, sempre dói em mim. Mesmo um machucadinho na ponta do meu dedo, isso sempre vai circular em mim, né? Então, a gente está construindo esse novo mundo no qual a gente vai poder, tem que poder ser empático com todo mundo do mundo. Isso é uma nova tarefa. Vivemos muitos anos tentando construir a sociedade baseada no direito humano, igualdade, liberdade, né? São princípios muitíssimo importantíssimo, né? Saber que todos nós somos iguais. E saber que cada um de nós é diferente, né? Isso tem sido os princípios mais importantes dos últimos 200 anos da história da humanidade. Mas agora a gente está chegando numa nova época no qual a gente vai aprender que somos um. Somos diferentes, somos iguais, mas somos um inteiro, né? Então, Corona tem essa mensagem e nós que fazemos essa mensagem valer. E esse novo meio de comunicação tem a ver tudo com isso. Temos o papel em construir essa sensação de oneness. E isso depende da forma com que a gente promova essa nova tecnologia, essa tecnologia virtual de reunião e aula e tudo, né? Então, isso é minha reflexão. Espero que isso ajude, né, na discussão da conferência, e que acho que como o mundo vai ser algo muito mais interligado e diferente, cada um sendo diferente, né? Essa diferença seria uma contribuição para uma nova oneness do mundo. Nós do Japão temos, da forma que eu tentei explicar, temos nosso jeito, né, com o qual a gente pode contribuir, e Brasil com seu jeito, né? E muito importante conhecer o estilo de um ao outro, a contribuição de um ao outro, respeitar, né? E agora, como promover cada vez mais essa troca, né? Como promover? E nada mais do que o meio virtual que seja
poderoso em promover essas oportunidades. Espero que isso vá acontecer com vocês, conosco, né? E muito obrigado pela atenção. Obrigado.